a live de hoje do curso Educação Infantil em Tempos de Pandemia, módulo 1, Saúde Mental. Para começarmos o nosso dia, busquei inspiração no nosso poeta mato-grossense, Manuel de Barros. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo pelos insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que o dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isto. Meu quintal é o maior do que o mundo. Manuel de Barros. Para dar sequência à nossa live, eu vou chamar o professor, gerente do Departamento de Formação Profissional, Júlio César Coelho. Bom dia a todas e todos. Acho que a Regiane está com um problema no som, né, Regiane? Daqui também eu mal estou conseguindo te ouvir. Mas vocês estão me escutando bem? Vão me sinalizando aí no chat que a gente vai tentando resolver. Caso vocês estejam me ouvindo bem ou mal, vão me avisando, por favor. Que nós e a Iris aqui estamos tentando resolver esse problema. Estão me ouvindo bem? Acho que é só o áudio da Regiane. Acho que sim, né? Estou vendo aqui no chat. Beleza, então. Regiane, obrigada. A gente queria passar a palavra para o professor Júlio, que é o nosso chefe de departamento. Ele vai dar umas boas-vindas para vocês. Por favor, professor Júlio. Iris, você pode ativar o professor Júlio? Som. Tá ouvindo? Lau, Iris. Estou te ouvindo bem, tá ouvindo? Júlio. Estou acompanhando aqui no chat também. Ok, que bom. Um bom dia a todas, todos e todes. Com muito orgulho, muita satisfação que estamos em mais um curso de formação, né? Educação Infantil em Tempos de Pandemia. Agradeço, Regiane, agradeço, Laudineia, agradeço a Iris, agradeço a todas as pessoas envolvidas para que esse curso, essa formação, já estivesse aqui como está. Eu pensei em trazer uma poesia, eu pensei em falar algo, enfim, mas o próprio nome do curso já diz tudo, né, pessoal? Então, eu vou falar de algumas experiências, rapidamente, que eu tive a semana passada, que nós estamos tendo todo dia, né? E que faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre o nosso mundo hoje e qual o futuro do nosso mundo, da humanidade, da natureza, de tudo, né, que nos rodeia. E nós, né? Semana passada eu estive junto, né, a todo o corpo da secretaria, digamos assim, em algumas entregas de escolas, de CMEs, de unidades, né? E eu fiquei assim satisfeito, né? Eu olhei cada detalhe, olhei a biblioteca, olhei recreação, sala de alimentação, enfim, lugares, espaços, né, onde as crianças possam ficar. Eu senti isso pelas próprias gestoras, com o máximo de cuidado. Então, ali se realiza o cuidar, o brincar, o ensinar, o educar, enfim.
E com isso, né, a gente cai nesse mundo real lá, não que lá não seja o mundo real, nós vamos ver os acontecimentos que estão, né, em que estamos nos debatendo, principalmente esse final de semana, com muito fogo, muita queimada, os nossos biomas desaparecendo, e isso faz, né, com que possamos pensar, né, o que nós queremos para o amanhã, né? Se nós trabalhamos com educação, se nós trabalhamos com crianças, se nós estamos na educação infantil, o que eu quero para o presente e o que eu quero para o futuro, da humanidade, da natureza e de nós mesmos, como pessoas, né, com o nosso outro. Com isso, gente, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço a esse departamento maravilhoso, agradeço a secretaria, eu só tenho a agradecer, né? E agradeço a todos que estão participando desse curso, que se deleitem, tá? Nesses momentos que nós possamos viver, né? Viver, sentir, né? E que isso possa se passar para o outro, para a outra, para outros todos. Tenha um ótimo dia, um ótimo curso e gratidão por tudo. Obrigada, Júlio. Vamos otimizar o tempo. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Molise e aí, em seguida, ela já vai entrar para começar a nossa live de hoje, tá bom? Molise possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Educação pela Federal de Mato Grosso, aqui de Rondonópolis, e o doutorado em Psicologia pela Unesp de Assis. Ela foi professora temporária no curso de Psicologia da UFMT, aqui em Rondonópolis. Ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, atuando na área de educação especial, na implantação e implementação das políticas de inclusão das pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e transtornos do espectro autista na rede municipal de Rondonópolis. Tem como áreas de pesquisa a psicologia social escolar e suas relações com a educação inclusiva. Dedica-se mais especificamente às discussões sobre a produção das diferenças, tanto nas escolas quanto na sociedade em geral, a partir de um enfoque pós-estruturalista e interseccional, considerando os estudos da deficiência, as epistemes feministas, os estudos feministas da deficiência e a teoria CRIP. Essa é a nossa psicóloga, Molise, maravilhosa, está com a palavra. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, sugestões, podem escrever no chat que a gente está acompanhando por aqui. Molise, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Bom dia, meninas, bom dia a todas, professoras, profissionais da educação infantil, né? Na verdade, companheiras de trabalho há tanto tempo. Para quem não me conhece, eu, Laudineia, lembro meu currículo, eu confesso que eu fico ainda acho estranho essa leitura do currículo, a parte do Lattes, mas as meninas me convidaram para poder conversar um pouquinho com vocês no curso de formação sobre questões de saúde mental nesse tempo de pandemia. Né? Eu tenho me dedicado a pensar um pouco sobre isso nesses últimos 2 meses, de forma mais específica, e as minhas leituras, estudos e discussões têm girado nesse sentido. Então eu queria conversar com vocês sobre isso, mas já venho dizer que, na verdade, propor um alinhamento de expectativas, tá? Ou a quebra de expectativas de vocês, né? Então, deixa eu tentar passar, peraí. Aí. Então, este é mais ou menos o percurso que eu me proponho a fazer, que eu me proponho a tentar fazer
nessa minha fala com vocês, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante, que vou tentando articular, então espero que consiga, porque falar sobre saúde mental numa perspectiva muito individual, numa ideia muito liberal, quem me conhece sabe que eu não abordo por aí. Então, a minha ideia aqui é, considerando esse contexto da pandemia como pano de fundo, pensar a docência como um local permanente de trabalho, né, na educação básica de vocês, e pensar a produção da docência a partir de questões relacionadas ao adoecimento, produção de saúde e adoecimento mental, e aí, então, um lugar de cuidado, a infância, as crianças, como também um campo de cuidado, considerando este contexto de educação, então, costurar tudo isso enquanto locais privilegiados de rede de cuidado. Agora parece um pouco bagunçado, meio perdido essas conexões, mas a ideia é nós irmos costurando aos poucos tudo isso. Então, vamos falar de educação infantil, vamos falar de cuidado, vamos falar de uma docência, então, portanto, de uma relação pedagógica, e aí isso tudo pensando na saúde mental de todo mundo, a produção de saúde mental de todo mundo, tá? Então, não esperem dessa fala que eu dê dicas sobre como cuidar da saúde mental individualmente, né? Que essa é uma perspectiva da qual eu fujo, porque estamos no contexto da educação e esse é um lugar privilegiado e de onde a gente fala. Então, não dá para a gente pensar a produção de saúde mental sem pensar esse contexto, tá? Então, espero que eu consiga amarrando esses pontos, e aí a gente vai conversando ao longo da minha fala e depois, na parte das perguntas, no que ficar estranho, no que não ficar bem amarrado, adequado, tá? Então, sigamos. A minha ideia aqui é trazer uma série, na verdade, de provocações para vocês, a partir de outros autores e outras autoras, outras pessoas que vêm discutindo esse contexto de pandemia e educação. Então, nós não estamos vivenciando algo normal, algo esperado, e o que estamos vivenciando não tem precedentes na história, né? A última situação mais próxima dessa da qual estamos vivendo, né, que diversas pessoas têm apontado, é a gripe espanhola, né? Lá muitos anos atrás, nós não vivenciamos, nós que estamos aqui, Molise e cada um de nós. Então, tudo nesse contexto é muito novo para a gente, mas o ser muito novo e o ser inesperado faz com que toda a nossa vida tenha mudado substancialmente. Não há um pós-Covid que vá retornar ao pré-Covid. E isso a gente precisa entender. O Ailton Krenak é um ambientalista indígena, que é bastante conhecido no país por quem discute as questões indígenas e a ecologia, a relação com o meio ambiente. E ele, no início da pandemia, ele lançou um ensaio que foi publicado pela Companhia das Letras com o nome de O Amanhã Não Está à Venda. E num trecho do ensaio, pensando na questão da pandemia, ele vem dizer o seguinte: o mundo agora está em suspensão e não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. É como um anzol, mas puxando para a consciência. Tem muita gente que suspendeu projetos de atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando compromissos, como se tudo fosse voltar ao normal, está vivendo no passado. O futuro é aqui e agora. Pode não haver ano que vem. Pode não haver ano que vem, principalmente se considerarmos essas relações que nós produzíamos até então de consumo e de depredação da natureza, de uma exploração, um extrativismo muito grande, né? E é nessa perspectiva que eu venho trazer alguns apontamentos hoje. Então, tentando amarrar tudo isso, todos aqueles pontos que inicialmente eu apresentei para vocês.
Não sei, quando eu falei para vocês que tem uns 2 meses e meio, 3 meses, que eu tenho pensado nessas discussões sobre a saúde mental de forma mais específica, nesse contexto da pandemia, nesse contexto da educação também, em função desse vídeo. Há 2 meses, um pouco mais, o Júlio e a Neuzeria me pediram que eu elaborasse um vídeo pensando nesse cuidado com professoras e professores da rede, nesse contexto do programa de atividades para além da escola, que é o que nós vivenciamos. Em função disso, eu fiz uma série de estudos e aí gravação de vídeo, edição, que resultou nesse vídeo que está no YouTube. Então, o título dele é Considerações sobre Cuidado, Coletividade e Educação no contexto da pandemia por Covid-19. E vocês, quem não ouviu, ele foi encaminhado para todas as escolas, para todas as unidades. Quem não ouviu, pode buscar esse título no YouTube, que o encontrará. Tem 32 minutos, é um vídeo extenso, que uma das ideias é que ele fosse discutido, caso as unidades achassem pertinentes, que ele fosse discutido na HTPC das escolas, mas também de outras formas. Por isso a gente pensou em colocá-lo no YouTube para que a abrangência fosse maior e o acesso a ele fosse possível. Então, não vou trazer detalhadamente o que eu abordei nesse vídeo, mas inclusive porque senão não teria função, né, essa fala aqui. Mas quem se interessar, quem tiver curiosidade, pode buscá-lo, que ele está disponível lá. Só para vocês terem uma noção, vou trazer aqui um breve panorama do que eu abordei no vídeo, sem ser extensiva. Tento, né? Então, nesses 32 minutos, eu busquei trazer um contexto da pandemia de forma mais abrangente, e aí pensando numa produção de sofrimento também, uma produção de sofrimento gerada por o distanciamento das nossas redes de relações, que a gente teve, né? O fique em casa, vamos nos cuidar, não saia. O tal do isolamento social fez com que nós nos apartássemos de quem nos era próximo. O trabalho remoto acumulado com trabalho que causou um acúmulo de trabalho produtivo com reprodutivo. O que é isso? Enquanto vocês têm que planejar aulas, planejar atividades, tem também o fato de fazer isso em casa faz com que isso se misture e acumule com cuidar da casa, cuidar dos filhos, das crianças. Então, está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo agora, e isso traz um desgaste adicional. E a gente está num contexto, no Brasil especialmente, em que nós não temos uma liderança nacional especialmente, né? Não temos ministro da Educação há mais de 100 dias, ministro da Saúde há mais de 100 dias, num contexto de pandemia, mas nós não temos uma liderança que direcione a gente e traga segurança. Por que eu trago esse ponto? Porque esse aspecto é um fator de proteção da saúde mental. Você ter uma liderança que encaminhe e que mostre que as medidas estão sendo tomadas é um fator protetivo. Depois disso, eu venho trazer as implicações no âmbito individual, na esfera de cada um, e trago as considerações sobre o coletivo, sobre o aumento das desigualdades que a pandemia produziu. Passo pela vivência do luto, considerando que essa experiência do luto é uma que muitos de nós temos vivenciado na pandemia, e a pandemia traz nuances e contornos um pouco diferentes para essas vivências tradicionais, na medida em que, quando pessoas que nos são queridas internam, nós não podemos ter contato, e quando morrem, não podemos velar o corpo, né? Depois eu entro na questão da educação em si, pensando o programa de atividades para além da escola de forma mais específica, porque esse vídeo foi pensado para nossa rede, apesar de ele conversar com outras realidades. Trago a proposta da criatividade como um imperativo nessa experiência que estamos vivenciando. A impossibilidade de comparação de desempenho e de cobranças com o padrão pré-pandemia, né? E aí amarro com a questão do cuidado, do relacionamento entre as pessoas, tanto no aspecto profissional, para poder pensar saídas e alternativas que a gente ainda não tenha criado, quanto para proteção, para cuidado pessoal mesmo, de saúde mental. E aí fecho o vídeo trazendo um estudo
que foi realizado na Suíça no mês de junho, publicado no mês de junho, que vem trazer evidências da eficácia do uso de máscara e do distanciamento social na prevenção do contágio pelo vírus do coronavírus e também na prevenção do agravamento da doença. Ou seja, quem, ainda que tenha, a tendência é de que pessoas que se contaminem com coronavírus, mesmo usando máscara, mesmo mantendo afastamento, que caso desenvolvam a doença, desenvolvam em suas formas mais leves, porque parece que tem relação entre o agravamento da doença com a quantidade de partículas ingeridas, tá? Só para dar um panorama para vocês, tá disponível no YouTube. Transformei a minha conta num canal para poder subir, então tá com livre acesso, quem quiser ver, tá disponível. Se eu estiver falando rápido, gente, às vezes eu embolo, vocês me sinalizem, tá? Porque eu vou seguindo, para variar, é muita coisa para falar e eu me estendo se deixar. Então, quais são os pontos de partida desta nossa conversa? Consideramos aqui que a docência, especialmente a docência na educação básica, tradicionalmente já é uma profissão que é considerada uma das maiores como fatores de risco para adoecimento, né? Adoecimento em termos de saúde mental. O convívio com as crianças é muito gratificante, mas é uma profissão, é uma atuação que, por diversos motivos, ela é muito tensa, é muito extenuante, seja por questão de salários, que normalmente são salários baixos, seja por condições de trabalho, por acúmulo de questões de, por pouco tempo de planejamento, por salas mais cheias, né? O cuidado com as crianças já é um fator mais extenuante, de forma geral, né? Esse cuidado contínuo, cuidado pensando que quando eu falo de cuidado, é sempre na perspectiva de que cuidado está intimamente relacionado ao educar. O binômio educar e cuidar, né? Especialmente na educação infantil, mas na educação como um todo. E na pandemia, todo esse contexto foi acentuado. Então, se a docência já era antes da pandemia, sinalizada como uma das profissões que mais tem índices de adoecimento e de afastamento por situações de saúde mental, era uma das profissões com índices mais elevados de burnout, de depressão, de ansiedade. Agora, a tendência é de que isso se agrave cada vez mais, né? E partimos de uma infância, de uma perspectiva de infância, entendendo, né, que, né, numa sociedade que é feita por e para adultos, é adulto-centrada que a gente chama, pensar as infâncias é tensionar a norma o tempo todo, porque quando falamos do direito das crianças, falamos de algo que não é praxe, de algo que não é produtivo necessariamente, de algo que vem para poder contrapor essa lógica adultocêntrica. Tanto que há muitos locais no país, né? Isso tem crescido de forma bastante grande, que tem as pessoas se intitulam, têm a capacidade de se intitularem como child free, né? Nesse movimento de livre de criança. Ah, não quero saber de criança. Criança incomoda. E a gente vem, pelo contrário, para falar pensar a infância, pensar as crianças e pensar o direito delas de serem crianças nessa infância que não é pensada como uma infância preparação para uma vida adulta. E aí, nesse sentido, a educação infantil não é pensada como uma preparação para o ensino fundamental. Então, se a gente romper com essa perspectiva de que uma infância como produção de um adulto que vai servir ao capitalismo, que vai formar boas mãos de obras, bons profissionais, a gente já rompe, a gente já vai na contramão com um movimento de resistência a essa produção de uma lógica adulto-centrada. Porque a gente está dizendo para o mundo, crianças têm direito de ser crianças e a gente precisa considerar isso em si, não como uma preparação. Tá? Nesse sentido, a gente precisa pensar de que infâncias nós falamos, porque a gente tende a falar de infância, né? Mas quando a gente fala de uma infância,
a gente apaga as nuances, as diferenças. A gente fala de uma universalidade, a gente tende a uniformizar como se as infâncias fossem uma só. Quando nós falamos de infâncias, nós precisamos necessariamente localizar, situar. De que infância nós falamos? A partir de uma perspectiva de gênero, a partir de um recorte de raça e etnia, de capacidade corporal. Então, a gente está falando de infâncias, de crianças com deficiência, de crianças sem deficiência, né? De um recorte de classe social. E aí a gente precisa necessariamente olhar cada criança a partir dessas camadas e pensar sobre qual infância nós falamos a partir desses recortes, né? Porque senão nós vamos pensar uma criança universal, e aí, quando a gente lida com uma criança universal, nós não olhamos para as crianças com as quais nós convivemos. Percebem que parece estar muito distante da discussão de saúde mental, mas se eu não olho para a criança com a qual eu convivo, eu não estou promovendo, eu posso não estar promovendo a saúde mental dessa criança. Eu posso ser um fator, inclusive, de vulnerabilização e de estresse maior dessa criança no meu convívio com ela. Tá? Espero que isso vai ficando claro com o tempo, ao longo do tempo na minha fala. Então, que nem eu falei, vou amarrando, eu venho propor aqui, trazer essa conversa com vocês, amarrando com a conversa com diversos autores. Miguel Arroio participou de um webinário desse contexto de pandemia agora, que está disponível na internet, gente, online, no YouTube, que chama, né, a fala dele é uma mesa de abertura, chama Vidas das Infâncias Ameaçadas quando a Opressão é a Regra, um webinário intitulado Infâncias e Educação Infantil em Tempos de Pandemia, que foi, essa discussão foi feita no dia 18 de junho, então é recente, bem no nosso contexto. E ele vem fazer uma fala muito ampla e muito necessária, né, falando sobre que essa pandemia, ela, na verdade, trouxe os escombros, revelou os escombros, o que estava por baixo, o que ninguém queria ver, mas estava encoberto, em termos de valores, em termos de prioridade. E aí ele vem questionando a gente sobre essa necessidade de olharmos para as pessoas que não são consideradas como gente, olharmos para os saberes que são hegemonicamente tidos como não saberes, né? Que são dos grupos que são subalternizados, das crianças, inclusive, né? Quantas pessoas acham que criança não tem saber, né? Para os grupos que são considerados como não vidas, né? Então, ele vem dizer, num certo momento, e eu trago esses excertos para a gente pensar nessas relações com as infâncias, produção de saúde mental e a pandemia, né? E como a gente olha para essas crianças. Ele fala: educadoras, educadores da infância, deixemos-nos interrogar sobre a vida. Superemos essa visão ingênua. A infância como tempo de vida, promessa de vida, a infância flor. A infância tem sido um dos tempos mais cantados e recantados, de maneira cruel, porque não é essa a verdade da infância. Então, deveríamos superar condições pedagógicas demasiado românticas para todas as infâncias, mas, sobretudo, para determinadas infâncias. E é aí que eu queria colocar esse problema que me parece muito importante. Vocês me falam, infâncias ameaçadas. Não falam só de vidas, mas de vidas ameaçadas. Nem todas as vidas têm o mesmo valor. Se alguma coisa tem sido ao longo da história um campo de seleções, é o campo da vida. Não só o campo do conhecimento, o campo da vida. A cruel pedagogia. Há vidas que merecem ser vividas e há vidas que não merecem ser vividas. E aí a gente começa a entrar nessa discussão da pandemia como local de agravamento de questões de vulnerabilização, no sentido de que, quando a gente fala de infâncias e de crianças, nesse contexto de pandemia do fica em casa, há crianças que vão estar protegidas nesse contexto de ficar em casa e outras que será que ficarão, né? Quando a gente pensa num contexto em que as regiões periféricas são os locais onde há maior disseminação do Covid, tá cortando? Melhorou, Iris? A Iris falou que tá cortando. Depois, vou continuar, depois vocês me sinalizem se tá ruim o áudio, tá? O lugar de maior disseminação, de maior contágio do coronavírus, obrigada, de maior contágio por coronavírus,
nas periferias, né, onde pessoas vivem em maior, em locais, em habitações menores, mais apertadas, com maior quantidade de gente. Então, esses locais são tanto locais de maior disseminação, quanto os casos. Há pesquisas que mostram, por exemplo, em São Paulo e no Rio, que das pessoas que morrem, a maior parte da população é das favelas, das periferias. Então, pessoas que são prioritariamente negras também. Então, que vidas que merecem viver e que vidas que são matáveis. Essa discussão permeia o nosso olhar para as infâncias. Né? O Boaventura de Souza Santos também publicou no início da pandemia um ensaio que se chama Cruel Pedagogia do Vírus, e é com esse ensaio que o Arroio conversa nesse webinário de que ele participou, em que ele fala que a pandemia acentuou, tornou visível todas as relações de injustiça, discriminação e exclusão social, e o sofrimento que eles provocam. Então, se nós estamos sofrendo, há pessoas e há grupos que sofrem muito mais do que nós, e nós precisamos considerar isto, né? Ignorar isto é não lidar com a realidade com a qual nós estamos nos relacionando. Então, se está difícil para a gente, ele elenca alguns grupos para os quais está mais difícil ainda. Então, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e outros grupos que já eram vulnerabilizados, já estavam nessa relação de opressão, e agora isso se acentuou. Acontece que às vezes a gente não enxerga, porque o nosso sofrimento na pandemia é tão grande, né, que a gente acaba não conseguindo enxergar para os outros, e a gente precisa fazer esse exercício, tá? Então, dois exemplos para vocês, que eu trago brevemente aqui. A reclusão em casa pode trazer um aumento da vulnerabilidade a situações de violência, de exposição a situações de violência e de aumento de relações de opressão, né? E de todo esse contexto em que crianças e mulheres, por exemplo, estão mais suscetíveis a violação de seus direitos mais diversos. Nós temos aqui, eu trago para vocês, uma notícia de junho, 10 de junho, que está no site da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, falando que, nesse contexto de pandemia, a quantidade de denúncias feitas por violação dos direitos das crianças gente, estou com o Conselho Municipal, no Conselho Tutelar, caiu em 70%. Então, em Cuiabá, se antes eles recebiam uma média de 130 denúncias por mês, agora recebem 30% desse quantitativo. O que significa isso? As crianças não estão indo para a escola. A escola é grande local de vigilância dessas crianças, né? A criança chega com um roxo, chega diferente. Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, as crianças estão numa situação de maior vulnerabilidade. E um outro dado, né, é a quantidade de feminicídios registrados no Brasil. Feminicídios é a morte, o assassinato de mulheres por relações de gênero. Então, por serem mulheres numa relação, normalmente dentro de relações afetivo-amorosas, né, que se pretendem afetivo-amorosas, mas familiares de forma geral, apesar de não ser só. Não, então, a gente exclui desses casos assalto, né, acidente, diversos outras causas de morte. Comparando os dados de 2019 com 2020, né, a taxa, o percentual, a proporção de mulheres que foram mortas, né, entre os meses de janeiro e abril, foi, em 2019, 0,87 no Mato Grosso, 2020, 1,26. Olha como cresceu. A cada 100 mil mulheres, nós temos 0,87, tínhamos 0,87 pontos de feminicídio e agora 1,26. Olhem como cresceu. Né? E assim, em diversos locais do país. Então, ficar em casa significa, muitas vezes, estar com agressores e sem poder recorrer a outras formas de ajuda. Então, há pessoas, há condições de vida que estão muito mais vulneráveis e muito mais propícias a sofrerem violências, né, nesse contexto. Vem a Marina de Nápoles
Pastore, nesse artigo em que ela traz Infâncias, Crianças e Pandemia, em que barcos navegamos, e ela vem pensar essa questão da escola enquanto fator de proteção e dessas infâncias com as quais nós nos relacionamos. E ela vem dizer, né, onde estão essas crianças agora? Quando falamos do Fique em Casa, de que casas nós falamos? Né? E aí ela vem pensando essa questão da habitação, de forma mais específica. Como ficam as crianças na geografia da quarentena, pensando uma arquitetura periférica que marca essas infâncias ou são marcadas por essas infâncias? Que crianças estão na rua? Existe um lugar para essas crianças dentro dos confinamentos? Né? Diante do cenário atual, as infâncias parecem confinadas em espaços que, de igual modo, parecem não permitirem sua existência, e as crianças com seus corpos que não cabem em protocolos de igual modo. Quando pensamos no confinamento, não são apenas corpos confinados, mas experiências, relações, toques e trocas. Então, há toda uma constituição, uma vivência que, pelo fato de estar reclusa em casa, quando é possível estar reclusa em casa, é modificada. A gente não pode pensar a pandemia como somente uma mudança de lugar, mas toda uma vivência se transforma em relação a isso, né? E aí a gente tem as vivências das escolas. Trago aqui alguns relatos de forma bem breve de experiências que são muito próximas às nossas nesse contexto de pandemia. Ao nosso programa de atividades para além da escola, né, que é de encaminhamento de propostas de atividades para as famílias realizarem com as crianças. E aí trago mais um artigo da Luciana Ferreira, da Andresa Barbosa, que tem o seguinte título: Lições de quarentena, limites e possibilidades da atuação docente em época de isolamento social. E elas vão discutindo, a partir de entrevistas com diversas professoras e diversos professores da educação básica, vão questionando e discutindo sobre essa experiência deles e delas nessa vivência pedagógica na pandemia. E aí elas trazem um excerto do artigo é o seguinte: pensando sobre esse programa de ensino remoto e de envio de atividades que os adultos vão ajudar a fazer. Isso significa, em primeira instância, que cada criança passa a ter um adulto como facilitador de aprendizagem. Né? Simplificam-se as propostas, diluem-se as experiências de tentar, arriscar, recombinar, trocar, perguntar, tatear, hesitar, ousar. Some o fator interativo da convivência entre pares, tão essencial para o livre brincar das crianças. E elas continuam e elas falam, né? O encontro das falas atravessadas, a imitação, a dramatização tão presentes no jogo simbólico, as experimentações com areia, tinta, objetos, as negociações dos brinquedos, são drasticamente limitados à tradução do adulto sobre o que é para fazer. Então, todo um mundo de vivências que, no contexto de educação presencial, de educação escolar presencial, a partir de uma proposta pedagógica, a todo um contexto de interações de possibilidades de vivências, isso se resume a: eu vou dizer para os pais e para as mães, e a partir daquilo que eles entenderem que é para fazer, eles vão dizer para as crianças nesse contexto isolado. Né? Então, nós estamos numa situação que é necessária em função da pandemia, né? Há sinalizações de outros municípios falando do retorno às aulas, né? Mas nós estamos num contexto. Há também outras pesquisas que mostram que estados e municípios, em outros países, inclusive, que retornaram às escolas, que retornaram ao ensino presencial, tiveram uma quantidade de contaminação por coronavírus aumentada bastante grande, olha só, uma contaminação aumentada novamente, principalmente entre docentes. Então, voltar às aulas significa aumentar o contágio, e aí todas as consequências de um contágio, a proliferação de contágio. Então, precisamos, neste momento, trabalhar com este modelo de educação que é excepcional, que é situacional, é para agora, né? Porque precisamos ter alguma atuação pedagógica com as nossas crianças, porque esse vínculo com a escola, inclusive, é fator de proteção. Mas temos que entender que, por mais que dê certo,
por melhor que seja a proposta, ainda vai ter, ela é carente se a gente comparar, ela é carente no sentido de que ela não é suficiente se a gente comparar com as vivências do cotidiano da escola. Então, precisamos ter isso em mente para que nós não nos percamos e para que nós possamos pensar em planejamentos que sejam o mais efetivos possíveis, os mais benéficos possíveis, né? Então, nós temos essa questão de que a gente está dizendo para um adulto sobre o que fazer. E aí elas seguem. A Alice, que é uma professora que elas entrevistaram, alerta para a pouca efetividade das propostas remotas para seus alunos e familiares, ao registrar como o diálogo vai se tornando escasso até cessar. No espaço da casa, a brincadeira ganha outro formato. E aí, mais embaixo, no modelo de ensino remoto, as orientações de atividades são enviadas aos responsáveis e é para eles que as devolutivas são feitas. Nesse formato, as crianças são colocadas como coadjuvantes, de modo que tudo é decidido e negociado entre adultos, né? Então, vão pensando se o quanto, por mais que brincar em casa possa ser bacana, possa ser legal, no quanto isso, apesar de necessário agora, não estou questionando isso de maneira nenhuma, mas o quanto essas relações também não são atravessadas por uma questão de produção de saúde mental ou produção de infâncias nesse contexto, tá? E aí a Bianca Angelucci, ela teve uma live, né? Essa live que é tipo uma mesa redonda com 2 ou 3 pessoas falando sobre um tema. Tem uma live da Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental da Infância, alguma coisa assim. Me fugiu o nome exato nesse momento, mas também está disponível no YouTube, que se chama Crianças e Adolescentes na Pandemia, Proteger e Produzir Saúde Mental, mediada pela Luciana, que é uma terapeuta ocupacional, e com participação da Bianca Angelucci, que é psicóloga, professora da USP, do Departamento de Educação, e pela Ilana Katz, que é psicóloga, psicanalista e pesquisadora da infância, né? Como contraponto, né, essa perspectiva de relação da nossa atividade, da nossa proposta de conversa de adultos com adultos para atingir as crianças, nós temos a Bianca, que traz, e aqui eu trago uma transcrição de uma das falas dela, de um recorte de uma fala dela que me parece bastante importante para a gente pensar a educação nesse contexto da pandemia. E ela vem dizer o seguinte, que a educação tem como foco, na educação que a gente planeja, tem como foco, como interlocutor, a criança, o estudante, né, o adolescente, dependendo do contexto, que ela se articula na família, mas nós não podemos pensar que a oferta de atividades é uma oferta de atividades para ocupar as crianças enquanto os adultos estão atarefados. Não é um cuidado sem pensar um educar dissociado, não pode ser. Né? E aí ela vem dizer, a educação não é tapa-buracos, porque senão a gente volta à ideia de que a escola, principalmente para a criança pequena, é só um lugar para a criança passar um tempo enquanto os adultos da família estão ocupados em outras coisas. E aí ela segue, para a gente pensar a educação como nesse contexto de pandemia. A educação tem uma função específica. E que função específica é essa nesse tempo de pandemia? Não é o conteúdo pelo conteúdo, não é simplesmente levar adiante um currículo que estava pré-estabelecido, mas é fazer pensar, né? E aí precisamos celebrar o legado de Paulo Freire. É permitir que a criança tenha mais condições, permitir que os jovens tenham mais condições de ler o mundo que habitam. E a partir da leitura do mundo que habitam, poderem intervir mais neles. A gente pode pensar, a partir do legado que a humanidade nos dá, sobre o que estamos vivendo, dar condições à criança de elaborar não só o luto pela perda de pessoas próximas, mas os tantos lutos de tantas perdas que elas têm. No plano da convivência, no plano do prazer, da fruição da vida pública, dos pequenos prazeres, de poder tomar algum controle sobre o seu corpo fora de casa. Então, tem aí uma tarefa que é da educação, que é a de repensar um projeto político-pedagógico que ajude a compreender o que a gente vive, a elaborar essa situação. Então, pensem, por exemplo, se nós pensarmos, ainda que nesse contexto que estamos vivendo, num planejamento, numa proposta que possibilite minimamente as crianças
esse contato com o arcabouço cultural que as vai fazer repensar, ressignificar esse momento e se localizar nesse momento, isso também é fator de saúde, de proteção e de promoção, portanto, de saúde mental das crianças, tá? Não sei se essas ideias estão ficando claras, se não ficarem, a gente vai conversando, tá? Estou seguindo. Pensando no contexto agora de vocês, professores e professores, né? Eu estou trazendo alguns artigos para poder exemplificar, para poder ver o quanto isso não conversa com a quantidade de ansiedade que vocês estão, que vocês vivenciam no dia a dia, que eu sei que não são poucas, né? Então, o Hércules Honorato e Araci Marcelino fizeram uma pesquisa com diversos professores e professoras do ensino fundamental, da educação do ensino médio e do superior, nos 3 níveis, não pegar infantil especificamente, mas eu acho que a gente pode pensar a realidade da educação infantil, as vivências de vocês enquanto profissionais de educação infantil nesse contexto. E aí, foram 3 perguntas que eles lançaram. E aí, a primeira: como você se sentiu como professor e como foi sua resposta aos novos desafios educacionais dessa emergência? Né? Então, por exemplo, vamos pegar a segunda resposta, que enquanto alguns se sentiram desafiados a se reinventar, a produzir outras práticas, outras relações pedagógicas e outras práticas educativas, tem uma professora do fundamental que disse o seguinte: me senti incompetente na atuação. Tentar inovar sem estruturação física das famílias atendidas é impossível. No mínimo, incorremos no erro de gerar mais desigualdades ao não atentarmos para o atendimento da universalidade do ensino previsto na Constituição, né? E aí, outra pergunta. Molise, só um pouquinho. De aprendizado. Molise, desculpa te interromper. É que tá travando muito. Acho que para todos nós. Tá me ouvindo? Talvez seja a sua internet, porque tá falhando bastante, a gente não tá conseguindo te entender. E alguém falou aqui também que saiu a sua imagem da tela. Molise, tá me ouvindo? Resposta de seus alunos nesse momento. Molise? E aí eles vêm colocar que a questão que os preocupa bastante
Deixa eu só... Molise, tá me ouvindo? Espera aí. Problemas técnicos, gente, normal. Tenhamos paciência. Vamos tentar resolver e a Molise continua. Estou tentando voltar. Tá. Vocês estão me Só um vendo aqui no celular? Eu estou te vendo pelo celular e estou te ouvindo bem também. Pelo menos para mim tá bom. Qualquer coisa a gente continua aqui. A gente vai. Porque acho que meu computador travou. Professoras, vocês estão conseguindo ouvir e ver a Molise bem? Ela está pelo celular. Se vocês estiverem conseguindo ouvir e vê-la, eu acho que a gente pode ficar pelo celular. Daria para você, Molise? Acho que sim. Voltou. Voltou no computador? Não, tá só pelo celular ainda. Tá, então deixa eu só... Agora elas estão te vendo. Vocês estão ouvindo também, né, pessoal? Pelo celular, sim. Estão ouvindo e vendo. Também, né, pessoal? Vixe, peraí, deixa eu só tentar tirar o som aqui. Ô, gente. Mas aí você vai conseguir projetar? Não, provavelmente não. Eu vou... Nossa, meu computador travou, mas vamos ver. Deixa eu... Não sei o que está acontecendo com ele. Mas deixa eu tentar entrar por outra sala, rapidão. Só um último teste antes da gente continuar pelo celular. Tá? Enquanto a Molise tenta ali de novo, vou só relembrar vocês que hoje a gente vai postar o link para avaliação do módulo e a gente vai mandar nos grupos, tá? De vocês, nos grupos de WhatsApp. E a avaliação vai ficar disponível até o dia... Cadê? Até o dia 21 de setembro, que é quando vai começar o nosso próximo módulo, tá bom? Então, hoje eu encaminho lá nos grupos de WhatsApp o link para avaliação e ela vai ficar disponível até o dia 21 de setembro. Eu acho que eu vou conseguir entrar por outro navegador, peraí. Eles estão falando também da qualidade dos slides, eu acho que era pelo navegador mesmo que você estava usando. Peraí, vamos ver. Não estava dando para ver bem? Estava embaçado, a professora está falando. Para mim também estava um pouquinho embaçado, acho que é o navegador. Vou tentar entrar pelo... Estou trocando de navegador, vou tentar entrar de novo para ver, peraí. Enquanto não entra, acho que dá para continuar conversando. Uhum, pode ficar à vontade. Oi, gente. Então, assim... Nossa, tá tudo lento aqui. A questão peraí. Tá voltando devagarzinho. A Iris está pedindo para você mandar os slides e ela projeta para você. E aí, se for o caso, você fica no celular e ela projeta os slides para você, pode ser? Pode, eu só não sei se eu vou conseguir mandar aqui, peraí. Eu não tô entrando. Só tentar só uma última vez. Ah. Você pode mandar pelo WhatsApp, ela está dizendo. Eu mando para você manda para ela, que não tenho ela. Peraí. Pode ser. Gente, a tecnologia tem dessas, né?
Planejamento tem falhas, gente, não tem jeito. A gente planeja um negócio redondinho, aí acontece alguma coisa. Ainda mais a questão de tecnologia. Cadê? E buga o nosso planejamento inteiro. Aí a gente parte para o plano B, C, até dar certo. Professoras, esperem mais um pouquinho, que vai dar tudo certo. A gente vai terminar a live. Fiquem aí, permaneçam aí com a gente. Curtam o canal. Esse canal, a Iris Carlos, é aquela bem blogueira, né? A Iris e o Carlos, eu acho que organizaram esse canal, fizeram esse canal, ele é do Departamento de Formação Profissional da Secretaria. Então, eu imagino que as próximas lives do nosso curso e dos cursos dos colegas vão ser por aqui, porque ele é o canal do Departamento de Formação, tá? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que isso é bem importante neste momento. Né? Toda YouTube, a gente tá no padrão youtuber, gente. Olha, não imagina como tem que gravando aquele vídeo editando. Mas vamos seguir, mandei para você. A gente tá no slide 15, Iris. Só para poder ir acompanhando, não sei se... Eu vou seguindo, gente, e aí, quando conseguir, se tiver uma possibilidade de retorno aqui, a gente vai normalizando, tá? Mas, assim, então, uma outra pergunta, vamos então falar mais devagar, já que não temos as imagens nesse momento, mas em termos do ritmo. Então, uma outra questão que as pessoas que o Hércules Morato e que a Araci Marcelino fizeram para os professores e para as professoras foi, né, quais foram os aprendizados que vocês tiveram no coronavírus, nessa questão da pandemia, e eles falam da questão da implicação, da preocupação com uma possibilidade de aumento da desigualdade, porque, inclusive, há indicações da ONU sobre isso. Estou tentando parar aqui para que eu não fique balançando esse celular. Apontamentos da ONU sobre isso, no sentido de que o que nós estamos vivendo nessa pandemia vai ter implicações para o aumento da desigualdade que são muito grandes, e isso é fato. A questão é que hoje o direito à vida é um direito muito maior, no sentido de que temos necessidades extremamente urgentes em vários âmbitos, né? E aí eles terminam, na sequência eles vêm falar o seguinte: expresse livremente suas percepções, modos, significados, medos, desafios, significados, realizações, né? E aí, de forma geral, os professores falam das ansiedades, que estão apavorados, têm que desenvolver uma arte de ensinar diferenciada, e que isso exige deles e delas outros recursos, um esgotamento muito grande, é exaustivo, traz uma insegurança, um medo, a gente parte de um pressuposto de um nivelamento da qualidade de ensino, das relações de ensino, todas essas. E eu quero trazer a fala de uma professora em específico, que vem dizer sobre esse pensar, esse pensar daqui para diante, considerando a pandemia, né? Então, ela fala o seguinte, está no slide 16, Iris, acho que é, 17. Vivendo o desconhecido e aguardando o desenrolar de todo o processo, sabendo que será necessário recalcular rotas, adaptar novas estratégias, se preparando para atender a novas demandas, de maneira que a educação cumpra seu principal objetivo, ou seja, proporcionar ao educando uma apropriação de valores culturais que cooperem para a sua formação de um cidadão pleno, superando esse período singular para todos, né? Então, vem trazer, a gente vai precisar se repensar depois da pandemia, inclusive, depois que esse furdunço passar, e que esse desespero por conta da quantidade de mortes e de contaminação, né, minimizar, pelo menos, né? E aí, no próximo, eu trago um apontamento a partir da fala da Ilana Katz. Pode passar, Iris. Então, assim, isso mostra que todos e todas nós sofremos
Nós compartilhamos uma experiência de sofrimento que é uma em maior, ainda que em maior ou menor grau, que é uma vivência que que todos nós temos. Mas o que isso mostra? O que a gente precisa pensar a partir disso? Que sofrer não necessariamente é uma experiência patológica nesse âmbito. Pode ser que para algumas pessoas seja, pode ser que para algumas pessoas esteja sendo mais difícil, mais sofrido e esteja acontecendo no âmbito do desenvolvimento de transtornos de depressão, de ansiedade. E aí é importante que essas pessoas tenham não só uma rede de proteção e de cuidado, como também que elas busquem, estou tentando lembrar de novo ainda, que elas busquem seja psicoterapia, seja com psiquiatra, seja, né, um suporte de saúde mental realmente, de forma mais específica, que elas busquem esse atendimento e essa ajuda. Peraí, estou tentando entrar de novo. Só mais uma vez. E aí, mas ter essa experiência compartilhada do sofrimento significa que a gente está compartilhando uma realidade, estamos compartilhando um mesmo mundo. Então, é natural que, diante de demandas como as que se apresentam para a gente, que nós não estejamos bem. Está tudo bem com você? Um bem dentro do que é possível. Né? Se a gente não considerar isso... Peraí, se a gente não considerar isso, a gente também se aflige para além do que deveria. Então, a gente precisa entender que a gente ter saúde mental é também não estar bem nesse contexto, entendem? Ainda estou me ajustando em relação aos slides, a ideia pode estar confusa. Mas se a gente se sente mais angustiado, se a gente se sente mais pesado, às vezes com o mundo nas costas, isso também faz parte desse contexto, a gente precisa ir se respeitando e se organizando nesse processo. O que a Ilana traz de significativo para a gente, que eu acho que é importante para a gente pensar, é que o sofrimento é uma questão que ele pode nos afastar dos outros, ele pode fazer com que a gente se feche na gente, e aí isso é uma questão que exige cuidados, esse é um ponto, é um sinalizador de adoecimento, de uma possibilidade de depressão, por exemplo, mas o sofrimento pode também fazer laços, pode coletivizar. Na medida... não adianta, internet, computador não vai. Na medida em que a gente, a partir das experiências de sofrimento, a gente mantém relações de cuidado, a gente forma redes. Então, por exemplo, se eu sei que a Joana está mais triste, está passando por algum processo de sofrimento, eu vou articular para que as outras pessoas que são próximas a ela e a mim se engajem nessas relações de cuidado e se aproximem dela para que nós coletivamente, conjuntamente, possamos estar mais próximos, estar mais junto dela. Então, o sofrimento faz laço. E aí a gente tem a necessidade da gente se enlaçar, da gente se coletivizar e da gente se vincular. Então, se há qualquer possibilidade de qualquer dica mínima em termos de receita, perspectiva de receita, para trabalhar saúde mental, para se pensar saúde mental nesse contexto de pandemia, vinculemo-nos, façamos laço. Então, ainda retornando ao texto, por exemplo, façamos laço não só entre nossos pares, mas com aqueles pelos quais somos responsáveis pelo cuidado. E aqui retorna a dizer da indissociabilidade entre o educar e o cuidar. Tá? Tem um outro, ainda retornando ao artigo da Luciana Ferreira e da Andresa Barbosa, elas trazem, pensando essa perspectiva da educação na pandemia, elas trazem a necessidade de
pensarmos em iniciativas, e aqui vou ler um excerto. São as iniciativas que reconhecem os entraves vividos, humanizam as relações e se mantêm coerentes aos princípios educativos que anunciam. São ainda propostas, né? Tipo, quais são as alternativas para a gente pensar caminhos para a saída dessa pandemia, dessa educação na pandemia? São ainda propostas que se entendem provisórias, reafirmam a importância do contato físico, dos vínculos afetivos e da produção intelectual, e por isso se orientam para um futuro no qual todos voltam à convivência em um lugar comum, que potencializa a formação para a democracia e a autonomia, a escola. Professores e alunos trabalham remotamente na esperança do encontro, do abraço, dos olhares. Por isso, lições de quarentena não ensinam necessariamente sobre iniciativas de educação à distância, em sua essência. Mostram, indubitavelmente, a capacidade de organização dos profissionais e a capacidade de criação do humano sobre o humano. O que se é capaz de fazer para manter provisoriamente os vínculos e a sensibilidade em meio ao caos, por haver a crença em dias melhores. Então, nos unamos, nos fortaleçamos coletivamente, nós e os nossos estudantes, as nossas crianças, porque é só a partir desse vínculo que a gente consegue construir possibilidades de, inclusive, seguir adiante depois que retornarmos ao que consideramos como normalidade no ensino presencial. Né? A Ilana Katz, nessa fala dela, ela traz também a infância, essa preocupação com a infância, eu acho que é importante a gente considerar aqui, essa preocupação com a infância como um lugar de cuidado, e se nós escolhemos, e aí pensando que cada uma de vocês, por um motivo ou por outro, está na educação infantil, mas está por, inclusive, preferir a educação infantil ao ensino fundamental, então vocês estão no cuidado da infância por excelência, da primeira infância, segunda infância, da infância mais tenra, né? Claro que o ensino fundamental também é infância, mas quando nós privilegiamos o estudo da infância, nós cuidamos de nós, adultos. Ela vem dizer que escolher a infância é perspectivar a vida. Está no próximo slide, meninas. Escolher a infância é perspectivar a vida. Por quê? Porque, em primeira medida, numa medida mais absoluta, nós vamos cuidar daqueles que, depois que nós morrermos, seguirão para além da gente. Então, nessa medida, a gente perspectiva a vida, e ela vem dizer, quando a gente escolhe a perspectivação da vida, que é algo que é algo que compõe o nosso laço com as crianças, nossa aposta por esse trabalho, a gente está escolhendo a vida. Permanecer conectado ao cuidado com a infância é algo que também me cuida, no sentido em que eu mantenho a perspectivação da vida em funcionamento. Então, se eu, professora, né, profissional da educação, considerando a educação infantil, penso uma educação melhor para as nossas crianças, eu também estou cuidando de mim, porque estou perspectivando a minha vida, dando sentido para a minha vida, na medida em que eu olho para o cuidado com o desenvolvimento e vai para além de mim. Né? E aí, caminhando para o final, nessa perspectiva de cuidado, eu gosto muito de uma linha de cuidado, de estudos a ética do cuidado, que chama, a perspectiva do cuidado e da interdependência, pensando como uma ética de vida. E a Eva Kitai, ela traz isso de forma bastante sistematizada, inclusive. A Eva Kitai é da filosofia, ela é uma estudiosa, uma teórica dos estudos feministas da deficiência, e ela é mãe de uma mulher, né, de uma mulher com paralisia cerebral e com deficiência intelectual, que necessita de um apoio, de uma quantidade de suporte bastante grande para qualquer atividade da vida dela. E ela vem trazendo essa perspectiva, a dimensão do cuidado e da interdependência. Para todos nós precisamos pensar o cuidado, pensando cuidadores e cuidadoras e as pessoas cuidadas, numa relação em que não é só de quem
no nosso olhar tradicional, não depende necessariamente de outras pessoas. E aí a gente pensa também as crianças. Mas todos dependemos de todos. Então, todos precisamos pensar na relação com as outras pessoas, conhecidas ou não, porque o cuidado não necessariamente é só com aqueles que a gente gosta, mas podemos cuidar em relações que não são mais distantes também, mas a gente precisa pensar nossas relações a partir do cuidado e de um relacionamento coletivo em que todos dependemos de todos. O façamos rede, façamos vínculo, que a Ilana e a Bianca propõem, né? Então, 2 excertos que ela traz, nesse artigo da ética do cuidado, dependência e deficiência, que ela propõe, em que ela diz o seguinte: estou investida na ideia de que o cuidado é um bem indispensável e até mesmo central, sem o qual uma vida digna é impossível e que é em si uma expressão da dignidade de uma pessoa. Argumento que a capacidade de um ser de dar e receber cuidados é fonte de dignidade para os seres humanos, tanto quanto a capacidade de raciocinar. Quando reconhecemos como a dependência de outra pessoa nos salva do isolamento e fortalece as conexões com outros que fazem a vida valer a pena, podemos iniciar o processo de abraçar as dependências necessárias, né? Então, não tenhamos medo de depender dos outros, das outras pessoas. Então, coletivizemos o nosso planejamento pedagógico, coletivizemos os nossos vínculos afetivos, coletivizemos o cuidado uns dos outros, né? E eu encerro pensando, se eu tenho alguma coisa a dizer, a propor em termos de saúde mental em contexto de pandemia, seja em relação às nossas crianças, seja em relação a gente enquanto profissionais, ou a gente enquanto pessoas, porque não está fácil viver nesse contexto, e não está, acho que não, se está fácil para alguém, é aí que a gente tem que pensar que a pessoa tem alguma questão de alienação muito séria por aí, ou de privilégios que não conseguem enxergar os outros. Mas se eu tiver que dar dicas e pensar em receitas, né, as únicas que eu trago são essas. Façamos rede, cuidemos-nos coletivamente, necessariamente, não nos isolemos. Tá? Nesse sentido, eu agradeço já a oportunidade, o convite, e a gente segue conversando. E acho que a internet deixou, né? Quando a gente trava o computador, a gente vai para o celular, a gente vai dando jeito para poder seguir nessa conversa. Molise, obrigada. Apesar dos perrengues aqui, né? Deu tudo certo. Nós temos algumas perguntas que foram elencadas aqui no chat. Eu vou ler. E tem também muitos elogios, muitos agradecimentos em torno da sua fala. E eu separei as que eu consegui acompanhar aqui. Acho que a Rejane também viu algumas. É muita coisa aqui para a gente cuidar. Aí eu vou te repassar. Só um pouquinho. A Alessandra Alencar... Deixa eu só me organizar aqui, gente. Ela diz o seguinte... que está cada dia mais... Que é o professor, né? A gente está cada dia mais sofrendo com tantas mudanças e ainda temos que dar conta e nos manter em equilíbrio. Isso não é nada fácil. A Sandra, ela coloca o seguinte: vivemos num país que nega as desigualdades. Será que as frases tipo o novo normal não é mais uma forma de não querer ver o quão desigual é a nossa sociedade, de que vivemos num país onde há vidas que não importam? Essa é uma pergunta que ela coloca. Você quer que eu vá lendo todos melhor? A Sol Santos diz o seguinte, que a entrega dos kits de alimentação na escola revelou a vulnerabilidade de grande parte das famílias. A Ione Gonzalez diz que as mulheres e crianças estão sofrendo com os abusos dessa sociedade machista que nós temos, e que já não basta o horror que o vírus está causando em nossas vidas. A Marina Santos diz que o programa
imagino que além da escola, né, deixou escancarado o quão desassistidas são as nossas crianças, porque os pais não têm tempo para realizar as propostas com os filhos. Pode ficar à vontade para responder e comentar, que eu vou ficar olhando aqui as demais perguntas, tá? Então, vamos lá. Começando de trás para frente, né? Que eu acho que, na verdade, são apontamentos que todos se direcionam para o mesmo sentido, né? Acho que a Marina falando que os pais não têm tempo para realizar as propostas, e aí articulo, né, com a discussão dos tipos de alimentação que revelaram vulnerabilidade das crianças. Na verdade, eu acho que eu volto na perspectiva do Boaventura e do Arroio, o Arroio falando em um diálogo com o Boaventura, né, em que, na verdade, de que a pandemia, ela acentuou desigualdades que já existiam. Acho que a gente precisa considerar isso e precisa olhar para isso. Se a gente não enxergava antes, não é porque elas não existiam, mas era porque a gente na verdade, está muito... Nosso olhar está muito obturado pela máscara do capitalismo, né? E que faz com que a gente tem um ritmo de exigência de produtividade, de produção diária, e aí eu não desatrelo da atuação docente, né? Vocês, a sobrecarga, inclusive, docente, é fator de adoecimento. Esse fazer pedagógico cotidiano que é tão corrido, muitas vezes faz com que a gente não consiga prestar atenção nas minúcias das necessidades de cada criança, apesar de a escola ser local privilegiado de observação e denúncia de qualquer violência. Então, percebam, se já é difícil a gente prestar atenção nas necessidades das nossas crianças, na crueza da proporção da dimensão delas, né? Esse pouco que a gente presta já é cuidado e proteção na medida em que a escola é o local, se a criança não vai, a denúncia de conselho tutelar, se a criança chega machucada, a denúncia de conselho tutelar, qualquer possibilidade de abuso e violência é lá o local privilegiado de denúncia, né? Portanto, de proteção. Mas se a gente tem uma dinâmica de exigência de trabalho nesse mundo capitalista, nesse mundo de produção, que não é só nossa, é dos pais, isso faz com que nossa vida gire em torno do trabalho e de ser produtivo, que significa responder às demandas que nosso emprego e o sistema propõe, que são cada vez maiores, porque o capitalismo se propõe a fazer cada vez mais com menos, né? E aí a gente tem a precarização do trabalho. Se a gente e os pais das crianças estão nesse ciclo, a gente não vai ter tempo para as crianças em casa. E aí a gente acumula realmente, nesse contexto faz com que os pais tenham que... E quando eu falo os pais, muitas vezes somos nós pais, né? Quantos de vocês não têm filhos e filhas que estão nesse trabalho remoto, que tem que muitas vezes estar em videoconferência, cuidando de criança, daí um exemplo, por exemplo, da semana passada, meu cunhado está em trabalho remoto, meu sobrinho do nada apareceu na reunião dele com o chefe e falou, pai, preciso ir no banheiro. E aí ele teve que parar, levar o filho no banheiro, né, voltar e depois voltar para limpar toda essa demanda que se acumula. Se pais e mães têm essa sobrecarga de trabalho e dependem de despender uma demanda de energia muito grande, que tempo e que energia, que disposição eles vão ter para estar com as crianças. Já não tinham antes. Agora, com a pandemia, somos obrigados a ter, e na medida que somos obrigados a ter, não conseguimos dar conta disso. Então, essa pandemia só vem descortinar aquilo que estava velado, inclusive em relação à alimentação, né? A gente sabe da quantidade de crianças, muitas vezes, em que a única ou a principal alimentação era feita na escola. Né? E quando os kits de alimentação vêm mostrar a vulnerabilidade das famílias, é que, na verdade, é isso. A gente está tirando o véu sobre algo que a gente enxergava, mas eu não queria muito enxergar, ou não conseguia parar para enxergar. Acho que revela muito tudo isso. Né? E aí, nesse sentido, o apontamento sobre as violências, né?
a vulnerabilidade das mulheres e das crianças é aquilo que realmente a gente vinha conversando. A quantidade de denúncias de violência e agressão aumentou no caso das violências contra as mulheres, né? E graças também a medidas como canais de WhatsApp para poder fazer denúncia em muitas delegacias das mulheres, mas também diminuiu na medida em que as crianças não estão mais sujeitas a um cuidado coletivo. Na ideia de que, inclusive, precisamos de toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Né? A ideia bem uma perspectiva decolonial, africana. Né? E precisamos, se a gente pensar a escola como um braço desse cuidado com a criança, dessa educação que é cuidado também, a gente tem isso de aumento da vulnerabilidade. E se a gente pensa essas relações como, né, essa discussão sobre o novo normal que a Sandrinha trouxe é uma proposta que tem muito debate sobre ela, muito. Então, na medida em que se a gente considerar que isso é o novo normal, pensando em termos de educação, a gente está dizendo, a princípio, no primeiro nível, que a nossa educação é feita para aqueles que ou conseguem acompanhar de forma mais autônoma, ou tem famílias que têm condições de dar o suporte para acompanhar, ou que vão buscar minimamente. Nós não pensamos naquelas crianças e adolescentes que precisam de um apoio mais específico, que têm demandas mais intensas e mais constantes de cuidado, de orientação e mesmo de apoio pedagógico no sentido, então elas vão ficando para trás, que tem internet, que tem computador, vejam, por exemplo, o que aconteceu hoje, né? Meu computador não é um computador de configuração ruim, é um computador recente e ele travou. Então, quem não tem computador, quem não tem WhatsApp, quem não tem recurso de tecnologia vai ficando para trás, né? Na verdade, o que eu vejo como apontamento do que esse novo normal está trazendo para a gente é que, a gente está pensando no novo normal ou o nosso normal anterior? A gente precisa considerar que nem o normal anterior era bom. Então, o normal anterior já era excludente por si. Né? É um normal que privilegia determinados grupos, que é feito para determinadas classes e que ignora e que subalterniza diversas outras. E é isso que o Arroyo vem trazer de forma bastante intensa nessa fala dele no seminário, né? Que vidas valem a pena ser vividas. Quais são o que é aquilo que aparece na contracorrente, por debaixo dos panos, que já era ocultado antes. Então, acho que o novo normal, ele acentua as desigualdades, mas o normal anterior também não é algo que a gente deve pretender buscar. A gente precisa construir outras relações em que aqueles que estão sendo ignorados, que a gente não enxerga, que são vidas que não são vivíveis, né? que são vidas que são ocultadas, que são matáveis, né? Como símbolos. As crianças, por exemplo, que morreram por genocídio policial, né, que nem a Ágata, mas, por exemplo, quantas Ágatas a gente não tem aqui em Rondonópolis? Quantas Ágatas que de outras formas ou morreram ou vivenciam experiências de uma vida amíngua, que também que mostram que elas não são vidas dignas de serem vividas. Então, precisamos construir outras relações. Né? Acho que é por aí, não sei. Eu vou divagando, gente. Eu vou divagando e aí, às vezes, eu me confundo, me embanando. Tá ótimo. Só um segundo e último bloco aqui. Uma professora chamada Edilene Machado, ela se posiciona dizendo que nós precisamos, sim, retornar ao trabalho presencial com as crianças, seguindo rigorosamente toda a estrutura de segurança. Ao meu ver, a escola e nós, professores, estamos alinhados. Em relação mais ao trabalho, né, docente, a Marlúcia Gonçalves coloca que, com a pandemia, a sobrecarga de afazeres do professor só aumentou, enquanto a sua valorização só diminuiu. A Audrey diz que as aulas remotas estão tirando a autonomia do professor.
E a Eliane Michelato diz que são relatórios diários, formações, planos de aula, atendimento às famílias, tudo ao mesmo tempo. E a nossa saúde mental, né? Então, são questões que afetam o bem-estar docente, que eu gostaria que você finalizasse, né, com esse ponto um pouquinho mais. Acho que tem isso, essas questões da sobrecarga, do excesso de burocracia, muitas vezes, dos relatórios, do excesso de afazeres, mas que é uma realidade e que a gente não pode ignorar. A gente tem que olhar para esse buraco, né? A gente tem que olhar para esse limbo. Acho que é um pouco daquilo que eu tentei trazer aqui, abordar, e acho que ficou mais superficial no vídeo, eu tento trabalhar um pouco melhor isso, apesar de um tempo curto. Acho que o trabalho remoto, esse programa, né, esse ensino remoto, que no nosso município se caracterizou como programa de atividades para além da escola, com envio de atividades, em outras redes tem outros formatos, né, alguns com aulas online mesmo, síncronas, outras com, né, professor disponível, tem que ficar disponível, encaminhando atividades, há configurações mais diversas, mas isso trouxe uma sobrecarga. Né? Então, por quê? Porque temos o trabalho produtivo com reprodutivo, né? Essa ideia de que nós não vamos mais para a escola para fazer o planejamento, ainda que antes, se acessemos o planejamento para casa, olha, eu me inserindo com vocês, né, docentes, nessa mesma perspectiva. Ainda que vocês, docentes, antes, iniciassem o planejamento, tivessem que terminar em casa, havia uma divisão um pouco maior do espaço de casa e do espaço de trabalho, e agora está tudo ao mesmo tempo, agora acontecendo no mesmo espaço, com cuidado de filho, com cuidado de casa, então é uma coisa que nunca acaba. Acho que isso por si traz uma sobrecarga muito grande, especialmente para as mulheres, né, que tradicionalmente na nossa sociedade, que é patriarcal, né, a sobrecarga dos trabalhos ainda é muito das mulheres, né, desse trabalho doméstico e de cuidados, que não deveria ser. Mas, então, tem esse ponto, esse recorte que acho que é um aspecto. O segundo ponto é que, e isso eu vi algumas discussões, não aprofundei, mas vi algumas finalizações no sentido de pessoas que propõem, estudam e defendem algum modelo de educação à distância, que estudam, né? Ainda que seja ensino superior em outras vias, acho que são questões que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu acho bastante complicadas, mas apontamentos que eles fazem. O que eles dizem? Esse ensino remoto que nós estamos fazendo, seja sob qual formato for, não é educação à distância. Não é, porque educação à distância envolve uma outra concepção de ensino-aprendizagem, uma outra relação com os conteúdos, e uma das coisas que em muitos locais eu vejo acontecer, em diferentes locais mesmo, é que os professores e professoras têm que planejar atividades para ocupar a quantidade de tempo das crianças como se fossem as 4 horas do dia em que elas estariam na sala. Ensino remoto, né? Vamos chamar esse propósito de ensino remoto, né? A gente não pode pensar numa equalização de ensino presencial, educação escolar presencial, com isso que a gente está fazendo agora. Não dá para a gente querer pegar o que acontecia na escola, na vivência e na interação das crianças, e colocar tudo dentro desse pacote, seja de envio de atividades, seja de atividades através do computador, mediadas pela tecnologia. Porque não é a mesma coisa. Então, o planejamento tem que ser diferente, a consideração da carga horária tem que ser diferente, porque, inclusive, com as crianças em sala, nós não trabalhamos 4 horas seguidas, né, sem parar nesse desempenho de atividades. Tem a brincadeira entre eles, tem o recreio, tem o banheiro, tem tudo isso que está para além do planejamento que a gente faz, que tem que estar incluído no planejamento. Então, acho que esse é um ponto. O que eu tenho visto muito de experiências, e acho que a gente tem tentado construir outras formas, mas o que eu tenho visto muito de experiência, inclusive por esse improviso que a gente está fazendo, a gente está construindo uma experiência que nunca vivenciamos, então está numa tentativa de erro. A gente faz um jeito, percebe que funciona, legal, continuamos, outros não funcionam tanto, e é uma construção realmente, temos que considerar isso, né? Então a gente precisa considerar que é uma construção, mas que não dá para a gente querer equivaler. Não é uma substituição, porque, inclusive, a dinâmica da experiência
do compartilhamento, por mais que nós precisemos pensar em fomentar, não é igual ao presencial. Então, nesse sentido, a sobrecarga existe por a gente não estar vivendo algo novo, de construção nova, e aí eu percebo, e aí a Molise falando, tá? Eu percebo que muito por conta dessa tentativa de querer fazer caber dentro dessa experiência que a gente está construindo, de vivência, de novo, tentar fazer caber dentro disso aquilo que era presencial, numa tentativa de equalizar, de substituir, e não é substituição, né? A Edilene fala da questão da necessidade de retorno às aulas, é um direito, é uma opinião necessária, mas eu acho que a gente precisa considerar que, e aí tem um outro excerto do Arroyo que eu não trouxe hoje, que eu não trouxe hoje, mas que dessa mesma fala dele, gente, desse mesmo webinário, em que ele fala que a educação tem que a gente pensar em educação das crianças, a gente tem que ver, a educação não tem que se preocupar necessariamente agora com carga horária, é presencial ou é à distância, né? É calendário letivo, termina agora, não termina. Isso, ele fala, poxa, ele ainda fala assim, poxa, isso tudo são besteiras. A gente precisa se preocupar com o que tá mais embaixo, com aquilo que está mais escondido, e que a gente precisa considerar. Por quê? Para além do direito de aprendizagem das crianças, que é um direito, sim, né, a gente precisa considerar, nós estamos falando de pessoas com direitos humanos, né? A gente está falando de direitos humanos, nas mais amplas vivências dos direitos humanos. E que a função da pedagogia nesse contexto é acompanhar a dimensão desse vivível que está nesse processo de ressignificação dessas vidas que podem ser, inclusive, fragilizadas. Se eu acho que a escola tem que voltar, eu estou olhando para as condições de cuidado e saúde dessas famílias e de tantos e tantas professoras da nossa rede que dependem, né, de um sistema de saúde que hoje está sobrecarregado, porque a gente não tem leitos vagos. Como ficam essas pessoas que não têm condições, né, essas pessoas, nós profissionais e as famílias que não têm condições, por exemplo, de recorrer ao sistema privado, que nem esse tem vagas ainda. Como pensarmos a uma escolarização presencial se a gente põe em risco o direito, sobretudo, à vida e à saúde dessas crianças, né? Acho que há perspectivas diferenciadas, mas, no meu ver, acho que essa é a base, esse é o substrato mais amplo de avaliação para o retornar ou não retornar. Retornar, na minha perspectiva, vai ser possível quando tivermos condições de controlar essa pandemia e quando minimamente, ainda que com medidas de segurança, porque pensem, educação infantil, por mais que tenhamos metade das crianças na sala, nesse contexto que estamos, de uma epidemia que não está controlada, tem condição de, a gente tem ambiente arejado, a gente tem condição de as crianças não interagirem, não tocarem, manterem distanciamento, usarem álcool gel e as máscaras o tempo todo, né? Nós temos condição sanitária de retorno às aulas? Se não temos, e se proliferar a contaminação, qual vai ser a consequência quando esse adoecimento se agravar, nos casos em que se agravar? Nós temos rede de saúde hoje para dar conta disso? Eu acho que essa é a medida mínima necessária para a gente conseguir ter a dimensão de retorna, não retorna, quando retorna. Antes disso, para mim, Molise, né, e diante das discussões que eu tenho acompanhado, acho que é muito complicado. É a gente olhar para a gente, para as nossas necessidades, e considerar essa visão mais ampla. Obrigada, Molise. Sem mais delongas, a gente fecha, né, nosso momento de perguntas. Eu queria só agradecer a Molise, mais uma vez, por ter topado, né, esse trabalho. Molise, gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar a tua fala? Só de agradecer, gente, agradecer a participação e dizer que a gente está aqui, né? A gente está aqui não aqui fisicamente na minha casa, né? Mas a gente está na CEMED, assim, para construir essa experiência junto com vocês. Eu tenho participado desde o início do desenvolvimento do programa, né? Lá desde maio, junho. Eu tenho participado, a gente tem participado no departamento, na CEMED, de forma geral,
de algumas discussões nas unidades, conforme as unidades procuram a gente, né, tanto no início, desde como pensar esse programa de atividades, considerando as minhas famílias, a minha comunidade, as minhas crianças, né, quanto agora, assim, a partir desse vídeo que eu disponibilizei, eu participei de KTPC semana passada, mas eu acho que é nesse sentido, de que nós, na CEMED, estamos para auxiliar vocês no desenvolvimento desse programa e nesse momento, sobretudo. Então, não só agora, quanto quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, podem procurar a gente, que a gente está à disposição sempre. Uhum. Obrigada, Molise, obrigada, Iris. A Iris foi uma maravilhosa aqui, gente, vocês não têm ideia, assim, a Iris salvou a gente, tá salvando mais um monte de gente aí, já tem um tempo, né, a Iris, o Carlos também, o professor Júlio, nosso chefe de departamento, todos vocês que participaram, que tá procurando a gente no privado, tem algumas mensagens aqui que eu não consegui responder ainda, eu respondo daqui a pouco. Lembrar que essa live vai ficar gravada aqui no canal, então eu peço de novo para que vocês se inscrevam, curtam no canal, deixem os comentários de vocês. Então, vocês vão ter um prazo ainda para assistir, quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, pode assistir depois. E a avaliação do módulo, o Carlos já está postando no blog do Departamento de Formação, e eu vou também enviar o link nos grupos de WhatsApp para que vocês façam a avaliação do módulo 1 até o dia 21 de setembro. Ela já está disponível no blog, a Regiane está me avisando aqui, então vocês podem fazer. Acho que é só isso por hoje. Nossa próxima live do módulo 2, que ainda vai começar, acho que vai ser dia 19 de outubro com a professora Euni. Será nesse canal e nós vamos lembrar vocês quando estiver mais próximo da data. Acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada a todas vocês que participaram. A gente teve uma presença de uma média de 160 pessoas na nossa live. Eu fico muito feliz com isso. Molise, obrigada mais uma vez, obrigada Iris, Rejane, Carlos, Júlio, e até a próxima, gente. Muito obrigada.